paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos nós. Hoje, o nosso companheiro Luiz André, que sempre está aqui, né, tocando as músicas maravilhosas para nós, está passando por um momento difícil, perda, né? A sua mãe desencarnou hoje, juntamente com a Leia. Eles estão lá, acho que estão nos preparativos para o velório. O Luiz Guilherme, que é o nosso presidente, está acompanhando. Então a gente vai fazer a abertura da nossa reunião e colocando em nossas preces, em nossas orações, a nossa querida irmã, né, que retornou à pátria espiritual. Todos nós, né, espíritas, sabemos que a morte ela não existe. Apenas uma transferência de plano. Maria Aparecida. E ela, Maria Aparecida, né? Dona Maria Aparecida. A verdadeira vida é a vida espiritual. Mas que os bons espíritos recebam a nossa irmã Maria Aparecida e Deus dê o devido conforto aos amigos, familiares, né? E mesmo conhecedores que não existe morte e etc., a gente é humano e a gente sente, né? É uma dor que imensurável. Só quem passa por ela que pode dizer. Mas que Deus possa abençoá-los nesse momento de dificuldade, de perda, e os ampare. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos orar. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, nesta casa abençoada, onde estamos para buscar os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, hoje a encargo do nosso irmão e companheiro Gerlon. Que Deus, os bons espíritos possam inspirá-lo e que possamos sair daqui renovados em nossas atitudes, em nossas ações, procurando sermos sempre seres humanos melhores, porque esta é a proposta de Jesus quando esteve entre nós e da nossa doutrina espírita. E que Deus nos abençoe, ampare, ilumine e proteja hoje, amanhã e por todo sempre. E nessa tarde abençoada, como dissemos, temos a satisfação e a alegria de receber nosso companheiro Gerlon, que é lá do Centro Espírita Francisco de Assis, é um trabalhador da Seara, constantemente está aqui nesta casa trazendo os seus conhecimentos e em outras casas no movimento espírita. Então a ele passamos a palavra, glória a Deus, os bons espíritos que o Espírito. Pode ficar à vontade. Bom? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. A Joana nos convidou para fazer esse estudo de hoje com o tema As Desigualdades Humanas e a Justiça Divina. E é um tema que eu particularmente gosto, traz algumas reflexões, algumas polêmicas que eu acho interessante a gente buscar o esclarecimento e a troca de ideias. Então a gente vai abordar da seguinte forma, né? Primeiro falando um pouco sobre as desigualdades humanas, se elas são naturais mesmo, ou se são sociais, se elas são ruins ou se elas são necessárias, e onde é que fica a justiça de Deus diante das desigualdades humanas, né? As questões mais polêmicas, né? Se Deus pune e os problemas com a tese da punição. Primeiro, então, as desigualdades humanas, elas podem ser diferenciadas, catalogadas em dois tipos gerais, desigualdades naturais e desigualdades sociais, que eventualmente a gente pode classificar exatamente como um tipo ou outro, mas algumas vezes a gente vê que tem ambos os componentes atuando. Então, por exemplo, doenças. Nós que estamos aqui na Terra, todos estamos sujeitos, porque a nossa matéria é imperfeita e a gente envelhece de uma forma ou de outra, sempre vamos morrer, por mais que sejamos, que tenhamos facilidades sociais, mas a doença é inerente ao corpo que nós temos aqui na Terra.
Acidentes também, fome, frio, calor, são problemas que a gente já consegue reconhecer facilmente como problemas naturais, mas se a gente pensar um pouco mais, a gente vê que, apesar do corpo ter esse componente que nos faz sofrer nesse mundo, muitas vezes o sofrimento é agravado ou ele não é tratado adequadamente a depender do contexto social em que estejamos vivendo, né? Então a mesma doença tem características muito diferentes dependendo da classe social da pessoa que a sofre, e também a fome, que é natural do nosso corpo, né? Muitos de nós, a maioria de nós consegue aplacar essa necessidade, mas dependendo do meio onde a pessoa viva, esse é um problema grave ainda. O trabalho, né, que também traz o sofrimento devido ao cansaço do corpo, é um problema que a gente já vê mais social do que natural. Então tem problemas naturais, sociais, e também problemas que são naturais e que são agravados ou potencializados a depender do contexto social. E certos tipos de desigualdades são claramente sociais, como a renda, o acesso aos benefícios que a sociedade já conseguiu alcançar: acesso à saúde, à educação, ao lazer, à segurança, ao emprego, né? São acessos muito diferenciados, dependendo do lugar que a gente nasça, do meio onde a gente foi chamado a viver. Então a gente vê que há diferenças que são naturais, tá? Por exemplo, a idade, né? É uma diferença que é natural. A gente, depois que nasce, o relógio biológico começa a contar disparado, e aí não tem como, né? Mas tem problemas que são claramente sociais e que trazem sofrimentos, que trazem angústias, e portanto não deve ser uma coisa boa, né? Lá no Espiritismo a gente vai tentar entender aqui o que os Espíritos nos ensinaram sobre essas diferenças, que já de cara a gente pode pensar, certas diferenças são normais, naturais, outras são realmente problemáticas. Vamos ver o que os Espíritos falaram sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, é perguntado aos Espíritos o seguinte: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Na verdade não é uma pergunta, que é uma pergunta retórica, né, de Kardec mesmo. A primeira questão que se apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma questão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então nós temos intrinsecamente, nós todos somos diferentes, e portanto uma igualdade absoluta não seria possível. Mas quando a gente discute sobre desigualdades, o problema da desigualdade, não é pensando em uma igualdade absoluta, que ninguém acha que é salutar ou possível. Ninguém quer que tudo seja igual, todos os corpos tenham a mesma cor, o mesmo tamanho, o mesmo modelo, todos recebam exatamente o mesmo pagamento para os seus trabalhos diferenciados. Não é isso, não é disso que se trata. Então essa questão aqui de quando fala que a desigualdade é própria do ser humano, ela explica apenas parcialmente o problema. Ela explica apenas essa desigualdade que não é boa nem ruim, aliás, que é até boa, né? Essa desigualdade que não afeta o bem-estar dos seres humanos. Aí, para a gente falar sobre a outra desigualdade, essa que traz sofrimento, que limita o acesso às benesses sociais,
a gente vê também no Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, questão 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Então, Kardec, lembrando o que foi dito lá no Evangelho, ele fala: será que as desigualdades não é por causa que cada um consegue mais adquirir e até mesmo conservar a riqueza do que outros? Aí os Espíritos respondem que sim, respondem da seguinte maneira: sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Então tem uma desigualdade que é fruto do roubo e da esperteza, né? Da velhacaria. A desigualdade que é fruto do roubo, que muitas vezes acontece, a gente vê aí na sociedade, nos noticiários de forma geral, a desigualdade porque um indivíduo explora o outro, ou explora uma sociedade, uma cidade, enfim, explora a sociedade onde existe. Isso não é graças às qualidades naturais do ser humano, é graças a um abuso, portanto não há de ser coisa boa. Ainda sobre a desigualdade, lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, será que tem uma receita de felicidade para todos nós? Ou será que é sempre relativo? Para você felicidade é isso, para você é aquilo, para você é aquilo outro. Será que tem uma receita universal? Aí os Espíritos dizem que tem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se a gente quer ser feliz, a gente tem que cumprir duas condições. Uma condição que é material. Não adianta, né, a gente querer que uma pessoa que está contente, inflamada, doendo, ela seja feliz. Uma pessoa que está com fome, desnutrida, com problemas físicos muito graves, que ela seja feliz, esteja bem naquele momento. Não está. Os próprios Espíritos disseram, né? Como se fosse necessário, não é necessário, mas eles disseram, eles reforçaram. A gente precisa ter atendidas as necessidades básicas para ser feliz. E também precisa não só das condições materiais, mas também das condições psicológicas, morais. Então, por isso que a gente vê pessoas que têm condições materiais muito boas, mas se ela tiver uma condição psicológica muito ruim, no final das contas, ela não vai ser feliz. A gente pensar aqui numa escala linear, apenas para exemplificar, né? Mas para a gente ter uma vida assim plenamente feliz, a gente tem que ter atendidas as condições materiais mínimas e as condições psicológicas, né? Que é a sã consciência e a fé no futuro. Pessoa que não tem sã consciência, tem o remorso, tem aquela agonia de não ter feito certo, então não vai ser feliz, por mais que tudo vá bem materialmente. E a pessoa, por outro lado, que tenha muita fé no futuro e tenha uma consciência tranquila, mas também se tiver aqui uma condição material muito ruim, ela também não vai ter felicidade, né? Então a felicidade depende de características do cumprimento de requisitos materiais e psicológicos. Mas aí tem uma gama de possibilidades, né? Materiais. Tem pessoa também que acha que
atender às condições mínimas, tem que ter de tudo, né? E mais um pouco. Aí que entra o bom senso também, né? Então a gente viu que as desigualdades muitas vezes, né, são desigualdades materiais, são causadas pelo homem mesmo. Mas isso é ruim ou isso é bom? Lá no Livro dos Espíritos ainda a gente tem essa questão. Algum dia a desigualdade desaparecerá? Aí os Espíritos dizem: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então há desigualdade, os espíritos nos ensinam que ela vai diminuir dia a dia, até chegar no ponto que a desigualdade seja apenas do merecimento. Uma pessoa prefere trabalhar 6 horas por dia, vai ter um certo padrão. Outra que trabalha 7 vai ter um pouquinho a mais, não sei. Ou uma que consiga aplicar melhor os conhecimentos, enfim, vai ter uma diferencinha. Mas a tendência é que essa diferença seja muito menor do que hoje. A gente vê até no nosso mundo atual como isso acontece nos países mais desenvolvidos, né? No Brasil a gente está acostumado com pessoas que ganham um salário X e outras pessoas que ganham 100 vezes mais, 30 vezes mais, 50 vezes mais, né? É normal aqui no nosso país. Um salário mínimo, grande parte da população ganha, enquanto que a lei permite que as pessoas, mesmo no serviço público, tenham rendimentos de 30 vezes mais do que isso. Enquanto nos países mais desenvolvidos, né, não é assim que funciona. Né? A gente vê um nível de desigualdade no Japão, por exemplo, é um país capitalista, né, e tudo mais, mas um nível de desigualdade 10 vezes menor do que no Brasil. A pessoa esforça, vai conseguir aumentar o salário? Vai, mas não vai aumentar 30 vezes mais. Vai aumentar 1,5 vez, né? Aumentar 30%, 40%. Então a tendência, até uma coisa, Kardec perguntou isso há quantos anos atrás? 150 anos atrás. A tendência é diminuir essa desigualdade, e realmente a gente viu que foi diminuindo. E até mesmo essa questão aqui de sangue, né? Sangue mais ou menos puro, isso aí praticamente acabou. Hoje a gente não. Só quem é muito parado no tempo mesmo, que ainda é preso às questões de é descendente de tal, família tal, né? Hoje essa desigualdade de sobrenome já é uma coisa totalmente breve, né? Vamos dizer assim. Hoje, mas ainda tem o poder econômico, ainda é uma causa de desigualdade muito grande, né? Então, mas hoje, por exemplo, né, ninguém quer saber se o Neymar é de sobrenome tal ou qual, né? Ele vai ser muito bem recebido pelo poder econômico que tem. É claro que melhor seria, né? O Evangelho fala muito bem sobre isso. Melhor seria que as pessoas fossem bem recebidas pelo seu caráter, pela sua evolução moral, do que pelo poder material. Mas antigamente era, além do poder material, ainda era essa questão de sangue. Então a gente, pelo menos isso, a gente já praticamente superou, né? Quem sabe daqui mais 150 anos essa outra parte também esteja bem mais mitigada. E aí, então, diante desse contexto de desigualdades que a gente tem, desigualdade social, que causa sofrimentos, porque uns têm de mais, outros têm de menos, e aí os que têm de menos têm problema de aquisição do básico das condições materiais, e aí se tem problema para adquirir o básico, vai ser feliz, como eu disse, né? Ninguém vai ser feliz se falta
um anti-inflamatório e a dor está ali, né? E onde é que fica a justiça divina diante desse quadro? Olha, no Espiritismo é bem claro essa questão das expiações, que são as consequências das ações ruins que nós fizemos. A gente pode até chamar também de punição. Expiação é punição. Punição das coisas que a gente fez nas vidas passadas. Vamos ver aqui, eu vou citar textualmente algumas passagens dos livros espíritas que todo mundo dentro do Espiritismo aceita, né? Para mostrar essa questão aí da punição. Primeiro, é Deus quem pune? Questão 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Aí a resposta: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste comilão, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então, tem uma lei, né, que é a gente chama geralmente no Espiritismo, lei da ação e reação. Assim como o corpo está sujeito a essa lei, que é o que a gente vê aí, né, o exemplo, mas também o espírito está sujeito a essa lei. De uma existência para outra, os atos nossos vão repercutindo, vão reagindo sobre o nosso espírito. 262. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre, exclusivamente, de sua vontade, ou essa existência pode ser-lhe imposta como expiação pela vontade de Deus? Tá, então, falou lá atrás, né, que a lei de Deus é o que manda. Mas e o espírito, nessas questões morais? O espírito ele pode falar assim: não quero reencarnar, quero continuar aqui no mundo espiritual. Aí nesse caso ele pode ser forçado a encarnar numa condição sofrida que ele mesmo não queria? A resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então fica bem claro que quando é necessário, existe um poder divino que nos impõe certas condições, tá? Nos impõe. Então é como se fosse uma punição mesmo, né? Não vejo tanto problema de usar essa palavra, né? Como é essa punição? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então a gente é punido em dois momentos: depois da morte do corpo, aí arrepende, né? Sofre, chora, e tem aquele sofrimento moral grande, e depois na próxima encarnação, as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se for orgulhoso,
poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos, e assim por diante. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um fim, um termo, próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais do que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Tá, então se a gente precisa sempre sofrer as consequências das nossas ações, significa que o arrependimento é inútil? Não, não é. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, o arrependimento ele é o primeiro passo que a gente precisa dar. E, além disso, quando a gente aceita com boa vontade, né, se o nosso arrependimento é sincero, a gente aceita as consequências, a gente sofre muito menos. Às vezes, duas pessoas numa mesma situação, uma sofre demais, até chega a suicidar-se, a outra consegue passar sem tanto sofrimento, né? Então, a condição interior conta muito também, e o arrependimento é o que ajuda nisso. Só para ilustrar, eu trouxe aqui um poeminha que eu mesmo compus sobre essa questão do arrependimento, né? Que principalmente em outras denominações religiosas, o arrependimento às vezes tem uma conotação de liberação das faltas, coisa que a gente viu, né? O Espiritismo não ensina dessa forma. E aí eles chegam até a usar esse exemplo aqui do ladrão que foi crucificado junto de Jesus, e aí se arrepende, e Jesus diz para ele: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aí, então, algumas pessoas, né, pensam assim: então quer dizer que é só arrepender e pronto, né? E aí com isso eu fiz esse pequeno poema para ilustrar a visão espírita. Chama Não Roubem do Ladrão o Mérito. A cruz já estava de pé, eram os últimos instantes, e o mestre de Nazaré dava ensinos importantes. Horas de infelicidade, dores físicas e morais. Perdoa, Pai, a humanidade, ela não sabe o que faz. Também é nesse momento que alguém sem notoriedade, em outro madeiro sangrento, torna-se celebridade. Pelo exemplo do rapaz, muitos hoje se redimem, recobram forças a mais para saírem do crime. Apesar de criminoso, recebeu do Galileu um olhar tão amoroso e o convite ao reino seu. Muitos se prendem à letra para entender as Escrituras, extrema fidelidade ou conveniência pura. Muito importante é a letra, é um instrumento da escrita, mas se só ela se apega, a verdade periclita. Extrapolam o ensinamento do episódio do ladrão, dizendo: o arrependimento sozinho traz salvação. Jesus deu-lhe a indulgência, não ousamos duvidar. Deus nos deu a inteligência, ousaremos cogitar. Quem sabe se aquele homem teve infância à nossa oposta, se muitas vezes por fome a barriga encontrava as costas. Quem o viu quando criança ganhar abraço materno, há provas de que na infância
sua vida não foi o inferno, junto à cruz do Nazareno estava Nossa Senhora. Teve o ladrão pelo menos um amigo nessa hora? Onde o livro sagrado descreve o seu ato infame? Quem sabe tenha roubado o pão para saciar a fome? Certo, um pão não é motivo para se morrer na cruz, mas foi da justiça o crivo para crucificar Jesus? Dirão, qualquer que tenha sido o motivo do atentado, o céu não foi merecido. Pecado é sempre pecado. Tanto amor se tem ao texto e leem, ele se arrependeu, mas se esquecem do contexto, o modo que ele morreu. Do erro, seja qual for, virão o remorso e o sofrimento. O outro ladrão só teve dor, e nós, só arrependimento. E agora, para finalizar, alguns problemas com essa tese, né, que o Espiritismo traz, da punição. A gente viu aí que somos sujeitos a uma punição, seja pela lei de Deus, ou pela própria ação de Deus, quando a gente faz coisas erradas, leva sofrimento para o nosso irmão, explora, traz dor, volta para nós essas coisas. Então, a gente pode dizer que é uma tese que aceita a punição como elemento de ensinamento. Mas aí tem alguns problemas com isso. No meio espírita a gente vê muito isso, né? Primeiro problema, nem todo sofrimento é expiação. A gente se aprende também em outros momentos que tem o sofrimento que é prova, que a pessoa escolhe passar por aquilo, né? Às vezes já é um espírito elevado, mas ama alguém, ama um povo, ama uma sociedade e fala assim, não, vou voltar lá para eu ajudar esse povo, né? Então, tem momentos que a gente está simplesmente em provas. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, a gente tem que estar ligado nisso, né? Que a gente não pode jamais apontar o dedo e falar, fulano está sofrendo isso é porque na vida passada ele fez aquilo outro, que às vezes não é, né? E outra coisa, é antiético a gente impor religião. Às vezes a pessoa está lá sofrendo e ela não quer saber nada de espiritismo, principalmente naquele momento de angústia. Aí a gente chega e querendo ensinar, como se a gente pensa que é para fazer o bem para a pessoa, mas na verdade é um orgulho nosso de achar que o que a gente pensa é o que é certo e que a pessoa ela tem que se sentir grata com a gente estar ensinando uma coisa para ela. Olha, quem quer aprender espiritismo, hoje em dia principalmente, né, tem casas espíritas, tem tudo quanto é canal no YouTube para ensinar. Não é na hora que a pessoa está sofrendo que a gente vai lá falar para ela, você está sofrendo isso, aqui na vida passada, blá 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 blá. Não é, tá? Então, tem que levar em conta esse caráter ético do ensino, né? Da gente não querer impor a religião, o ponto de vista, e principalmente não querer justificar alguma dor, alguma tragédia, que a gente nem sempre sabe, a gente pode estar muito errado, né? Outro problema, quando a gente tem uma ocasião para ajudar alguém, a gente tem que simplesmente ajudar. A gente nunca pode usar esse conhecimento, a justiça de Deus age, para a gente ficar parado. Então vou deixar tudo acontecer porque a justiça de Deus vai agir. Não é assim. Os Espíritos ensinam. Quem sabe chegou o momento da pessoa ser aliviada do seu sofrimento e eu tenho essa oportunidade de colaborar. Se a gente não ajuda, né, os Espíritos dizem, a gente é culpado. A gente é culpado não só do mal que a gente faz, mas também do bem que deixa de fazer. E por último, né, a gente também tem que tomar um cuidado com o nazismo, né? Por quê? Porque a gente está exposto a uma sociedade e acaba absorvendo a propaganda, o ponto de vista, principalmente de quem tem mais poder econômico, né, consegue inocular mais as ideias. E aí a propaganda olha, quem é bem sucedido, quem é feliz é quem é rico,
bonito, branco, alto, forte, magro, olhos azuis, né? Praticamente o que o nazismo propunha na época, né? E aí no espiritismo a gente também é ser social, a gente está exposto a isso. Aí de repente a gente começa a pensar, fulano é preto, é porque na vida passada ele fez. Não, gente. Fulano é baixinho porque na vida passada. Não, gente. Deus fez a vida diversa. Deus fez flores de todas as cores, todas são bonitas. Deus fez uma multidão de formas e todas são experiências válidas, bonitas e maravilhosas. Então a gente não pode jamais diminuir uma vida que Deus criou na nossa mente pequena. Isso é... Não, né? A gente tem que tomar esse cuidado de ver que a vida que Deus fez é perfeita como ela foi feita e não ficar tentando de uma forma ou outra minimizar, diminuir uma coisa tão grandiosa que é a experiência humana. Agradeço a todos pela atenção e espero que Deus nos conceda uma semana nova, rica de bênçãos. Agradecemos nosso amigo irmão Germão pela exposição, pelas palavras. Que Deus continue te abençoando nessa missão de levar o ensinamento espírita e cristão. Apontamentos dele muito importantes, né, a respeito da punição. E na doutrina espírita a gente encara como um processo pedagógico, né, e educativo, bem como ele colocou na exposição de hoje. Agradecemos também a presença de todos vocês que estão conosco hoje, a dona Beth, que filmou aí a nossa reunião, a nossa palestra, a Yasmin, o André, que hoje vieram trazer o EGE, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Daqui 15 dias eles estarão aqui novamente. Convidamos a todos aqueles que puderem participar, sempre às 13h45, é isso, 15 para as 2. E também reforçando o convite que o nosso presidente, o Luiz Guilherme, fez na semana passada. Na última quarta-feira iniciou o estudo de mediunidade lá no Centro Espírita Allan Kardec, na Vila Jaiara, na Rua Jaraguá, às 19h30. Aqueles que puderem comparecer, quarta que vem é a nossa segunda reunião. Vários trabalhadores daqui da casa estão participando lá também. Eu, a Doris, a Marta e outras pessoas dessa casa também estão. Então todos estão convidados, tá bom? Nós vamos fazer a prece final. Nós convidamos primeiro os trabalhadores, né, para entrarem, a gente ir para a segunda parte, né? E aí, como forma da gente manter o nosso pensamento elevado para a segunda parte da nossa reunião, nós iniciamos orando, né, fazendo prece, agradecendo a Deus. E vamos encerrar esse momento de tanta harmonia, de sintonia elevada. Vamos pedir a nossa companheira irmã Yasmin para fazer a prece para nós. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade do aprendizado, da exposição da tarde de hoje, e pedir, Senhor, que as nossas mentes sejam esvaziadas nesse momento, que nós possamos abrir os nossos corações para sentir o seu amor, para sentir a sua compreensão, a sua misericórdia divina que se faz presente aqui nesta tarde, que nós possamos entrar nesta câmara de praça com o coração aberto e com a mente vazia, para que o médium possa depositar em nós o que nós necessitamos, seja a compreensão, seja a saúde, seja a paz interior, seja a esperança numa vida melhor, seja a esperança na resolução de algum problema, que estejamos aptos e abertos a receber tudo aquilo que foi planejado pela espiritualidade maior. E assim, Senhor, agradecemos a sua presença, a sua misericórdia e pedimos que esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.